A gente, como é que tá? Quanto tempo? A gente vem aqui, tá, um novo modelo, tá, temporário, em virtude da pandemia de aula, novo modelo de aula digital, à distância, mantendo sempre o isolamento para que esse processo, esse período de pandemia acabe logo. A gente precisa manter sempre as condições que forem oferecidas, as orientações pelos estabelecimentos de saúde, por quem toma conta disso daí, para quem estuda direitinho, para quem sabe qual é o melhor mecanismo da gente preservar a saúde nossa e do nosso ente querido, a gente tem proximidade, nosso pai, nosso avô, nossa avó. Então a gente precisa manter sempre a mente bem estável, a mente bem tranquila, tá sempre em casa, então às vezes cansa, às vezes chateia, a gente precisa, quer sair, quer bater um esporte, jogar uma bolinha, jogar tênis, para quem gosta de tênis como eu. Mas aí não tem que adaptar, tem que ficar em casa, sair o mínimo possível, só quando for necessário mesmo, para evitar o contato, para evitar que seja contaminado ou que contamine alguém. Usar sempre a máscara, vocês vão sair todos mascarados aí. Não façam o que o pessoal está fazendo, usar máscara, baixar aqui e tal, porque tudo isso aí pode levar a um processo de transmissão. Exige sempre convencer aquelas pessoas que baixam. Então, não faça isso não, cara, porque se você baixa, não adianta nada estar aqui com a máscara, porque você vai contaminar do mesmo jeito. Então, reduzir esse mecanismo, tá, para que esse processo acabe logo e a gente volte à nossa normalidade com nossas aulas presenciais, com contato com o aluno, para que a gente possa conversar direitinho, para que eu olhe para vocês, vocês consigam visualizar e eu consiga visualizar a dúvida de vocês durante as aulas, para a gente rir mais, a distância fica mais difícil, tá, gente? É complicado. Então, para a gente ter contato, para a gente interagir, conversar, trazer informações, levar informações, certo, gente? É sempre importante a convivência, mas nesse exato momento a gente precisa disso, é necessário. Apesar que todos nós necessitamos do contato para que tudo tenha uma fluência melhor, mas a gente vai tentar adaptar, tentar fazer o máximo possível para que vocês se sintam mais à vontade para estudar, para que não pare, tá, gente? É importante a gente fazer com que nossa mente sempre funcione, tenha em atividade e as informações que a gente pega de conteúdos, tal, a gente tem essa possibilidade de aumentar a capacidade de raciocinar. Bom, então, eu tinha deixado com a turma no início da pandemia uma atividade relacionada com um conteúdo de bioquímica, de biologia, um exercício de química e um exercício de física. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem dessas partes que eu deixei em atividade. Tá? Caso perdure, tomara que não aconteça, mas caso perdure, a gente vai e coloca um pouquinho mais de informação. Então, esse conteúdo que a gente está analisando aí, que é o conteúdo de bioquímica, nesse conteúdo de bioquímica, ou de biologia, desculpe, esse conteúdo de biologia, a gente vai analisar a bioquímica, tá? Que é a presença ou as substâncias químicas presentes nos seres vivos, como atuam e qual a sua função. Que é, basicamente, o que a gente viu lá no conteúdo do 8º ano. A gente viu no conteúdo do 8º ano. A gente analisou as substâncias, água, vitaminas, sais, tá? A gente viu a importância e os grupos de substâncias. A gente vai ver quase isso, quase, porque vocês são no 9º ano. Gente. Vocês são no 9º ano, então precisa ter um pouquinho mais de informação, tem que ampliar. Como a gente tem conteúdo de química atrelado, então essa parte ela é mais química. Ou seja, eu vou tentar mostrar para vocês a composição, a estrutura da molécula, para já ir lançando um pouquinho de dúvida, tá, a respeito de como é que essas substâncias são montadas, e aí já fazer a conexão com o conteúdo de química. E no 1º ano, vocês têm mais facilidade de compreender aquelas informações. É claro que, quando chegar no 1º ano,
Tá? Muita coisa a gente acaba esquecendo, mas muita coisa a gente acaba lembrando. Então, é importante que a gente tenha essas informações para que quando chegue no ensino médio, você já tenha uma boa base de informações. E essa boa base de informações, ela facilita que você amplie, tá? Que você acelere, que você ande, tá? Com mais consistência, com mais segurança. E aí, na hora de fazer a avaliação final, que é o Enem, tá? As provas vestibulares, na hora de competir, você tenha uma base bem sustentável, tá? Tem um alicerce de informação extremamente bom. Bom, então, a parte de bioquímica que a gente vai analisar começa aqui. Deixa eu colocar em tela. Bom, tá aí. Pronto, beleza. Tá aqui o primeiro slidezinho, tá, que vocês vão observando aí, acompanhando. Vou tentar apontar aqui. Os dois grandes grupos, ou os dois grupos de substâncias que a gente vai estudar até o final do ano, até a meados do ano, né, do ano letivo, são as substâncias inorgânicas, as substâncias orgânicas. É importante que vocês lembrem, ou que analisem, que esses dois conceitos, tá, inorgânico e inorgânico, orgânico e inorgânico, eles têm um conceito mais antigo, um conceito atual. Então, a origem desse termo, tá? De onde é que vem esse termo? O termo inorgânico, ele está relacionado com aquelas substâncias que não eram produzidas por organismos vivos. Então, se eu não produzo, não é orgânico. Substâncias orgânicas, orgânicos de organismo, então o organismo tem capacidade de produzir. Então, produzir por organismo vivo é chamado de orgânico. Não produziu é inorgânico. No entanto, o conceito ele foi mudado, tá? O conceito ele não é mais só isso daí. O conceito é o seguinte: substâncias inorgânicas são aquelas que são pobres em átomos de carbono. Substâncias que são orgânicas são aquelas ricas em átomos de carbono. Então, a diferença aqui entre pobreza e riqueza de carbono, ela é extremamente pequena. É a mínima diferença. A gente vai ver um pouquinho depois. Então, quais são as substâncias inorgânicas que eu vou trabalhar? Substâncias: água, simples, água, simples demais. E os sais minerais. Tá, gente? São as duas substâncias, os dois grupos de substâncias que a gente vai tentar analisar na aula de hoje. Porque as demais substâncias, aqui, as demais substâncias, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, está aqui no quadro de baixo, no quadro direito, elas são, a gente vai tentar analisar passo a passo, tá, gente? Para não sobrecarregar, porque tem conteúdo de química e física também para as avaliações, então não sobrecarrega o aluno. Né? Só por isso que a gente vai dividir. Então, substâncias inorgânicas, pobre em carbono, substâncias orgânicas, ricas em carbono, água e sais minerais são substâncias inorgânicas, vitaminas, carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico são as substâncias que são orgânicas. Lembrando que algumas vitaminas elas são consideradas inorgânicas, que elas não têm carbono na sua composição. Mas como também tem substâncias, ou vitamina, né, a mina da vida, que são tem riqueza em carbono, então vou colocar, a gente sempre coloca nesse grupo aqui das substâncias orgânicas. Então, das substâncias orgânicas, das substâncias inorgânicas, ou dos exemplos de substâncias, a gente tem o seguinte: tem essa primeira moléculazinha daqui, molécula de água. Quais são os elementos químicos presentes nela? Então, você observa aí, tem o H, lembra que é o H, né? Hidrogênio, o O, também lembro que é o oxigênio, tá, gente? Já ajuda demais. O NaCl, Cl aqui, Cl, é uma representação só, tá, gente? É um símbolo só. Maiúsculo, o L minúsculo. O N maiúsculo, o A minúsculo também é uma representação. Esse aqui é o sódio e aqui é o cloro. Então, cloreto de sódio, um sal. Você tem aqui a água, molécula de água, e aqui você tem uma molécula de sal.
tá? De um cloreto de sódio. Aqui também tem uma molécula de sal. Ela tem cálcio, ela tem fósforo e ela tem oxigênio. Só que esses dois componentes aqui juntos, a gente chama de fosfato, é um composto iônico. Então é o fosfato de cálcio, é um sal também. Tá? E aqui, mais um sal, KCl. K é potássio, Cl cloro, cloreto de potássio. Observe que em todos eles, você não tem carbono na composição. Ausência total de carbono nas moléculas. Essa molécula daqui, ela já tem carbono. Observe aqui o Czinho, tá vendo? CIA, lembre. Maiúsculo, minúsculo é um símbolo só. Cálcio, carbono e oxigênio. Tem 3 átomos diferentes. Só que esse carbono é pobre demais, só tem um. Pobre, muito pobre. Se tiver 2, já é rico. Tá, gente? A diferença entre riqueza e pobreza de carbono é só essa. Composto, C2H4, é um composto orgânico, porque tem 2 carbonos na composição. Nesse caso aqui, cálcio e carbonato. Carbonato de cálcio. Eu coloquei aqui alguns elementos. Cloro, sódio, cálcio, fósforo, cloro, potássio. Tá? Você cálcio, carbonato, fosfato. Então, alguns exemplos aqui que a gente vai trabalhar nas funções dos minerais. Tá? O exemplo de função do mineral a gente vai colocar, montar uma sequenciazinha daqui a pouco. Observe que essa molécula daqui, C6H12O6, ela representa a molécula de glicose e ela é riquíssima em átomos de carbono, tem 6. Tá, gente? Então isso aqui é um composto orgânico. Aqui é pobre, só tem 1, aqui tem 6, já é rico. Isso daqui representa a molécula de sacarose, o açúcar comum. Tá? É um disacarídeo, pode ser qualquer disacarídeo. Nesse caso eu vou identificar como sendo a sacarose. Então você tem 12 carbonos, tá vendo? 12 carbonos, 22 hidrogênio e 11 oxigênio. Então isso daqui é o que vai diferenciar. O que vai diferenciar é essa molécula grande aqui com 12 carbonos. Então aqui eu tenho água, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, sais. Esses 2 exemplos aqui são exemplos de carboidratos, são compostos orgânicos. E isso aqui, gente, olha que coisa linda, bonitinho de ver. Ó. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Cada Czinho desse representa carbono. Então você tem carbono na molécula de glicerol e carbono presente na molécula de ácido graxo. 1, 2, 3. Isso aqui é uma figura de um óleo. É um exemplo de lipídio. É um exemplo de uma gordura, tá? Não óleo. Ele é rico em ácidos graxos saturados. Então aqui tem uma grande quantidade de carbono, é uma cadeia policarbônica. Certo? Então, composto orgânico rico em carbono. Isso daqui, essa imagem daqui de baixo, ela já representa um aminoácido. O que é um aminoácido? É um dos componentes que formam as proteínas. São 20 tipos de aminoácidos diferentes. Eu estou mostrando um. Então, esse aminoácido aqui, observe que ele tem, a gente vai chamar isso aqui lá na frente, quando for falar de proteína, radical ácido, o hidrogênio, o grupamento amina, o carbono alfa, o carbono central, e aqui é uma cadeia lateral, longa, tá vendo? Fica em carbono e nitrogênio. Então, além de ter nitrogênio na sua composição, por isso que quando a gente falar de nitrogênio lá na frente vai ser importante para a formação de proteínas, eu tenho uma riqueza de carbono. Nessa molécula aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que é um aminoácido. Se for formar uma proteína, a proteína tem que ter no mínimo 50 aminoácidos para ser considerada uma proteína. Então, a quantidade de carbono dela também vai ser enorme. Então, você tem carboidrato, lipídios, você tem os aminoácidos que formam as proteínas, você tem os ácidos graxos e algumas vitaminas que vão ser consideradas compostos orgânicos, porque tem riqueza de carbono na sua composição. Bom, então, dessas substâncias inorgânicas, tá, a gente vai tentar analisar, que é uma redundância, tá, gente? Depois eu tenho que corrigir isso aqui. Bioquímica é química da vida, bioquímica. Substâncias inorgânicas, a gente vai analisar primeiro a água. Gente, é fácil, mas analisar a água. Água é H2O. 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Simples.
Parece. Porque eu preciso mostrar para vocês como é que essa molécula é molecularmente ou estruturalmente representada. Então, ela tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. E observe que eu coloquei uma linha contínua, que representa uma ligação covalente, uma ligação firme entre os átomos, formando a substância. E eu coloquei linhas pontilhadas, está vendo aqui? Ó, linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas estão representando um outro tipo de ligação química que não forma a molécula. A que forma a molécula é essa representação aqui, ó. Ela junta os 3 átomos e forma o H2O. Aquelas outras representações, elas representam as pontes de hidrogênio. Depois a gente vê na química o que é uma ponte de hidrogênio. Mas eu vou falar por alto o que seria isso. É uma ligação química fraca, que ela se desfaz e se refaz com muita facilidade. Tem que ter hidrogênio conectando a um outro tipo de elemento químico, especificamente aqui a gente vai falar do oxigênio. Então, cada moléculazinha de água ela tem a possibilidade de formar 4 pontos de hidrogênio. A gente vai ver a importância dessas pontos de hidrogênio daqui a pouco. Só que ela também tem outra propriedade, certo, gente? Ela é uma substância polar. Agora, o que significa isso? O que significa dizer que a água é uma substância polar? É que ela apresenta um polo positivo na molécula e um polo chamado de polo negativo, ou seja, ela tem cargas elétricas. Ela permite a formação de uma polaridade elétrica. Agora, essa polaridade, de onde é que ela surge? Então, para entender como é que surge essa polaridade, eu vou ter que fazer uma prévia, que a gente vai ver em química. Qualquer átomo, ele tem a formação de prótons, nêutrons e elétrons. Então, o nêutron eu vou deixar para lá, porque não interessa por enquanto. Então, a gente vai trabalhar com os dois que têm cargas. Então, o próton, que ele tem a carga positiva, tá vendo aqui, ó, maisinha positiva, e o elétron. Então, naturalmente, um átomo ele encontra um estado de neutralidade. O que significa esse estado de neutralidade? Se ele tiver um próton, que vai estar presente no núcleo do átomo, ele vai ter um elétron que vai estar na sua eletrosfera, ao redor desse átomo. Se ele tiver 2 prótons, ele tem que ter 2 elétrons. Se ele tiver 3 prótons, 3 elétrons. O oxigênio, ele é um átomo que apresenta 8 prótons. 2, 4, 6, 8 prótons. Isso aí está no núcleo. Então, ele, para apresentar neutralidade, como é que eu vou neutralizar? Se eu tenho positivo, eu neutralizo como negativo. Então, ele vai precisar de 8 elétrons, que eu coloquei aqui em branquinho, tá vendo? Em branco. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses elétrons aqui é aqueles que deixam o átomo neutro. Então, é dele. Tá? Esses elétrons são desse átomo. Só que no caso do oxigênio, e existe uma regra, tá? Que a gente chama de regra do octeto, um átomo, para encontrar estabilidade, ele precisa de uma certa quantidade de elétrons na sua última camada. No caso do hidrogênio, no caso do oxigênio, ele só tem 8 elétrons, e esses 8 elétrons não dão estabilidade para ele. A gente chama de estabilidade eletrônica. Ele precisa ganhar 2 elétrons para poder encontrar essa estabilidade. Então, como é que ele vai encontrar esse status? Tá? Como é que ele vai atingir essa estabilidade? Pegando elétrons de outros que não precisam tanto. Tem outros átomos que precisam perder elétrons. O oxigênio, especificamente, ele tem que ganhar. Ele vai precisar ganhar elétrons para poder se estabilizar. No caso dele, ele precisa ganhar 2. São esses 2 que eu coloquei em vermelho aqui. Ó. Então, até aqui, ele encontra neutralidade. E aqui, ele atinge estabilidade com esses 2. Bom, agora, se ele precisa de 2, ele precisa pegar 2 de alguém. Tá? Ele precisa pegar 2 de algum outro elemento. Tá? Ele precisa compartilhar esse elétron com algum outro elemento químico. Então, com quem ele vai trabalhar? Com aquele átomo, por exemplo, que está aí, próximo dele, que é o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem apenas um próton. Consequentemente, ele também só tem um elétron. E aí, vai haver uma necessidade de compartilhamento. Tá? Ele vai precisar, eu também preciso, então o oxigênio está precisando de 2. Um hidrogênio tem possibilidade de emprestar 1 para ele. Tá? De emprestar 1.
Então, por exemplo, esse daqui, esse átomo de hidrogênio, empresta um dos elétrons que ele precisa. Então, aqui, emprestado, daqui a pouco ele pega. E aqui, um outro átomo de hidrogênio que também vai emprestar um. Certo? Lembrando que o oxigênio precisa de dois. Eu tenho 2 hidrogênios, cada um emprestando um. Está aqui, ó, 2 elétrons para o oxigênio. E aí o oxigênio pegou emprestado um elétron de cada, um elétron desse, e ele vai apresentar 2 cargas negativas. Agora, lembre que o hidrogênio só tem um. Então, se ele perder temporariamente quem emprestou esse daqui, ele agora vai ficar com a carga positiva. Então, o oxigênio mantém cargas elétricas negativas, porque ganhou esses elétrons, e o hidrogênio que perdeu temporariamente, porque emprestou, ele vai ficar com uma carga positiva. Então, como ele fica negativo e positivo no outro lado, então eu digo que ele é um composto polar. Certo, gente? Bom, então, essa daí é são 2 propriedades que a molécula de água tem. Permite formação de 4 pontos de hidrogênio e, ao mesmo tempo, ela permite que a molécula tenha essa polaridade, que vão estar relacionadas com algumas funções que a água desempenha. Não funções também, mas propriedade. Por exemplo, a molécula de água ela tem a capacidade de formar uma coisa que a gente chama de película de água. Tá vendo aqui? Não é mágica. Essa imagem daqui não está deusificado, andando sobre as águas. Tá? Não é nada bíblico, tá, gente? É química e física. Aumento da superfície do pé do inseto, a massa muito pequena que ele tem. Então, massa pequena, superfície grande, pressão exercida sobre a água vai ser pequena. Então, quanto maior a área, menor a pressão exercida. Vocês observam que onde o pé está tocando, ou a estrutura do corpo está tocando, ele faz uma curvaturazinha, tá, gente? Tá? Decliva. Curva um pouquinho para baixo. É como se ele estivesse pisando num tapete. Naqueles colchões infláveis. Tocou, ele desce. Por que ele não consegue romper? Porque tem uma resistência. A molécula de água, ou a água em si, ela tem essa capacidade de fazer essa resistência. Ela tem essa capacidade de suportar uma tensão, tá? Suportar uma tensão sem se romper. O que é da molécula de água que faz isso? É a presença das pontes de hidrogênio. Como cada molécula consegue se ligar a mais 4, e é uma ligação frágil, mas que se desfaz e se refaz com grande rapidez. Elas vão formando um emaranhado, entrelaçando, ligando, e elas suportam uma resistência, ou elas suportam uma determinada pressão, suportam uma determinada tensão. Então, essa daí a gente chama de tensão superficial da água, película da água, que é em virtude da presença das pontes de hidrogênio. Existe uma substância que a gente usa em casa que tem a possibilidade de quebrar essas pontes de hidrogênio. É o detergente. Você bota o detergente e o detergente vai quebrar essa película. Então, se eu colocar uma gotinha, imagine que tem um inseto como esse daí da imagem, e eu coloco uma gotinha só de água em qualquer ambiente que ele estiver. Tá? Ele pode estar longe. Eu coloco aqui de um lado, o inseto está lá do outro. E assim que eu colocar, esse inseto vai afundar. Ele vai cair. Não é porque ele é leve demais, flutua, não. Ele vai afundar, ele vai cair na água. Porque essa tensão ela só é em virtude da presença da ponte. Quando você coloca o detergente tem a possibilidade de romper essas pontes e as moléculas se afastam. E aí o inseto está na superfície e ele acaba caindo. Então, por isso que quando a gente trata, por exemplo, dessa pandemia, vamos usar álcool 70 porque vai matar, destruir o micro-organismo para evitar qualquer proliferação. Mas o detergente ele tem essa possibilidade de, além de quebrar, tá? Romper as pontes de hidrogênio e limpar qualquer coisa que tenha em contato com sua mão, que esteja em contato com sua mão, e joga para fora. Então, se tiver um ambiente contaminado, tá? Teve algum contágio, você passou, lavou o braço, lavou a mão, lavou entre os dedos, lembrar de lavar sempre entre os dedos e a ponta da unha, tá? Que pode ficar em contato, e aí se você levar isso daqui para qualquer contato com mucosa, você pode fazer a absorção, o vírus pode entrar em contato com a mucosa e aí fazer a infecção. Tanto a influenza quanto
o corona, tá? Qualquer vírus que tenha infecção via aérea, gotícula de saliva no ar. É um mecanismo muito parecido. Então, você tem aí a presença dela, da ponte de hidrogênio, você coloca o detergente, ele vai romper essas pontes de hidrogênio, fazendo com que a água entre. O vírus é pequeno, mas a água também. Certo? A molécula é perceptível. Então, a partir do momento que ela entra em contato, tira e joga aquela sujeira para fora. Tá? Então, por isso que na rua, usa álcool, em casa, lava bem as mãos. Tá? Antes de lavar o rosto, lava bem as mãos primeiro, depois é que você lava o rosto para não levar em contato com a sua pele. Então, essa aqui é uma propriedade que a água tem, tá? A tensão superficial, que depende da presença das pontes de hidrogênio. Aqui é uma outra imagem. Tá? O dedo não ficou muito bem fechado, então está pingando água. Se a gente fosse fazer uma fotografia dela pingando, seria mais ou menos isso, tá vendo? A gotícula, a gota de água, mas ela é como se ela estivesse presa, e realmente ela está. Porque apesar dela ter uma massa suficiente para cair, mas a molécula de água ela forma uma coluna que suporta essa pressão antes dela cair. Certo? Ou seja, isso daí também mostra a capacidade de suportar a tensão, dependendo também da presença dessas pontes de hidrogênio que eu falei para vocês. Bom, então, propriedades que a água tem, ela é um componente polar e essa propriedade vai estar relacionada com a sua capacidade de dissolver a maioria das substâncias. O negócio aqui de solvente universal, tá? não é que ela dissolve tudo, ela dissolve a maioria das substâncias. Tem alguns materiais que eles são naturalmente insolúveis, por causa da sua composição molecular, apesar de ser compostos iônicos, mas eles não se misturam, eles formam sempre suspensão com a água. E tem outros que dependem da polaridade, ou seja, você tem um composto polar que tem a capacidade de se misturar, no caso da água em maior quantidade, ela vai ter a capacidade de dissolver substâncias que também são polares. Se ela for apolar, ou seja, se ela não tiver aquela positivo e negativo que eu comentei com vocês, ela não mistura. Tem até um ditado popular, acho que você já ouviu falar, diz assim, os iguais se misturam. Tá? Isso aí é um ditado popular, um ditado para a questão social. Se eu tenho positivo, se mistura com positivo. Desculpe, se eu tenho polar, se mistura com polar. Se eu tenho apolar, ele se mistura com apolar. Mas se eu tenho um que é polar, como a água, e um apolar, como o óleo, ele não mistura. Então, digamos o seguinte, digamos que você melou sua mão de uma graxa lá que você estava pegando a bicicleta na moto e acabou se melando, tá? Vai abrir aquela porta de loja, tá? Com aquela graxa preta, melou sua mão, tá lá grudado, você vai passar água e a água não vai tirar nada. Passa detergente e ajuda. Mas se você quiser realmente tirar, para todo o contato da pele, você pega, por exemplo, óleo de cozinha. Botou um pouquinho de óleo de cozinha, passou na mão, você vai ver que ele vai desmanchar junto com o óleo. Porque o óleo está dissolvendo aquela graxa, ele está misturando. Coloca o detergente, coloca a água e aí ele sai com mais facilidade. Então, substâncias que são apolares, eles se misturam entre si. Substâncias que são polares, se misturam entre si. Então, esse conceito de água é um solvente universal, ele só é solvente universal porque ou para aquelas substâncias que são polares, tá? Ou apolares carregados, que isso aí não se encaixa agora na aula de hoje. Isso daí só para ensino médio. Bom, a água também ela participa de reações de hidrólise. Gente, olha, o conceito de hidrólise, vamos ter aqui na esqueminha para que vocês anotem no caderno de vocês, que é interessante sempre isso, tá, gente? Não esqueça. No slide você pode ver toda hora, tá? Mas escrevendo vocês acabam armazenando e guardando mais informações. Isso é importante que vocês passem daí para o caderninho depois. Como tem um vídeo, pausa, escreve, anota as observações, anota as explicações, para ir guardando melhor tudo que a gente passar para vocês, ou grande parte deles. Então, o que significa essa reação de hidrólise? É uma reação de quebra. Lise, tá vendo aqui lise, que é quebra, hidro, que é água. Então, eu vou quebrar não a água, tá, gente? É um conceito que a gente pode extrair errado, formular errado. Eu vou quebrar uma substância com água, que é diferente de dissolver uma substância. Então, eu posso pegar, por exemplo, o seguinte, eu posso pegar o açúcar comum,
coloco o açúcar na água e eu vou mexer. Bom, o que eu fiz aí não foi hidrólise, tá, gente? Não foi hidrólise como tem aí no esquema de vocês. O que eu fiz aí foi dissolução. Eu dissolvi. Simplesmente isso. Nada mais. Quando eu deixar vaporizar, tá, que essa água foi embora, vai estar ali a sacarose, vai estar ali o açúcar da cana. Normal. Então, o que seria uma reação de hidrólise? Quebrar a substância, uma reação química, tá? Lembra do que é fenômeno químico? Fenômenos químicos são aqueles que promovem alteração na estrutura da matéria. Então, a matéria não vai ser mais a mesma. Se tem sacarose, no final de uma hidrólise não pode ter mais sacarose. Tem que ter outra substância porque ela vai degradar. E ela vai degradar formando a partir da introdução de uma molécula de água. O exemplo que a gente tem de hidrólise, normalmente acontece no corpo da gente, é a digestão dos nutrientes no nosso corpo, no sistema digestório. Os carboidratos complexos, amido, os carboidratos simples, a sacarose, a lactose. Lembra lá da intolerância à lactose? A incapacidade que a gente tem de digerir a celulose, para degradar. Bom, então, só que para entender bem esse conceito de hidrólise, eu preciso falar de uma outra condição, né? De um outro tipo de reação química, uma reação de síntese. Eu até comentei, química lá no início, antes da avaliação. Reações de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca. A hidrólise, daqui de cima também, é uma reação de decomposição. A síntese é uma reação de formação, tá, de substância. Síntese por desidratação. Então, observe o que eu coloquei. C3H6O3, que é uma molécula de triose, tá? É uma triose, é um carboidrato. Aqui também tem outra molécula. Então, se eu juntei, imaginei que isso fosse uma soma. Não é, mas imagine que fosse uma soma. Eu tenho uma molécula com 3 carbonos. Olha aqui, ó. Uma molécula com 3 carbonos. Quando juntar para formar uma substância só, teria que ter 6. Está vendo aqui? 6. Beleza, tranquilo. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Teria que ter 12. Mas aqui tem 10. E onde é que estão os outros 2 hidrogênios que eram para ter nessa molécula? Esses outros 2 estão aqui na molécula que vai formar água. 3 oxigênios e 3 oxigênios. Eu teria que ter 6. Eu teria que ter 6. No entanto, eu só tenho 5. Para onde foi esse outro oxigênio? Está aqui na molécula de água. Então, para que essas duas moléculas, C3H6O3 mais C3H6O3, se juntem, reajam entre si, para formar um disacarídeo, ocorreu liberação de água. Ocorreu liberação da molécula de água. Bom, então agora imagine o inverso. Isso aqui foi uma síntese que perdeu água. Perder água é desidratar. Tá, gente? Desidratação. Se eu quero quebrar essa substância agora, o que eu vou fazer com ela? Se eu preciso quebrar, então aqui eu tenho C6H10O5. Como foi que eu formei? Liberando água. Como é que eu quebro? Colocando a água que foi perdida. Então está aqui, ó, a moléculazinha de água, que vai restabelecer os hidrogênios e vai restabelecer o número de oxigênios, mantendo ou reestruturando as moléculas iniciais. Isso é síntese por desidratação, essa outra representa a hidrólise. Mas tem uma outra reação química também, que a água participa. Ela participa da fotossíntese. Síntese com luz. Tá? Que é o processo de produção da matéria orgânica nas plantas, principalmente nas plantas e também nas algas. Essa reação química da fotossíntese CO2 não está equilibrada, tá? Não está com os coeficientes, balanceamento, que vocês vão aprender isso depois. Então, você tem aqui a molécula de glicose, de gás carbônico, CO2, a molécula de água, vai precisar de um fator luz, tá? Que seria representado aqui com o lambdazinho. Então, você tem CO2 mais H2O, produzindo glicose, C6H12O6, e produzindo, olha lá no esquema, O2. Qual é a função da água? Aqui, ó. A gente diz que a água é fornecedora de hidrogênios para a formação da substância. Certo? Então, é fornecedora de próton H+. Esse O é que vai para a atmosfera. Forma oxigênio. Então, é uma das funções da água. Então, a outra propriedade que a água tem, a questão da coesão, adesão e capilaridade, todas elas dependem de qual propriedade? Da ponta de hidrogênio.
que eu comentei com vocês. Ela fica junto, ela adere e começa a subir em tubos mais finos, por isso que a gente chama de capilaridade. Transporte de substâncias, já que ela dissolve, tá? Também tem a função de transportar, lembra aí do sangue, o sangue da gente, a seiva elaborada das plantas, toda a substância que precisa circular pelo corpo, ela vem por um sistema de condução, no caso das plantas e no nosso, um sistema sanguíneo. No caso dos insetos, é uma linfa, tá? A gente chama de hemolinfa, mas tem que ter água. Regulação de temperatura, tá? Então, quando você tem calor, aumentou a temperatura do corpo, passou daquele 37, não pode passar 37. 37 acima disso é febre. Até 37 a gente considera limítrofe. Então, se meu corpo está com uma temperatura muito alta, ou seja, absorvi e eu estou produzindo muito calor, eu preciso jogar esse calor, porque o aumento da temperatura faz com que as proteínas do nosso corpo sejam desnaturadas. E aí você tem uma sequela gravíssima. Começa com convulsão, tá? Até a parada final do corpo. Então é necessário que você tenha a diminuição da temperatura gradual. Esquentou, fez uma atividade física, aqueceu, pronto, beleza, vai transpirar. A transpiração ela representa um dos mecanismos para que a gente baixe nossa temperatura. E ação lubrificante em articulações. Então, quando duas articulações, os ossos do joelho, por exemplo, estão topando no outro, tá? Para lá e para cá, para lá e para cá. Tem uma camada de cartilagem que protege, mas também tem que ter um líquido para lubrificar. Porque se não tiver esse líquido, desgasta a cartilagem e vai tocar um osso no outro, e isso daí vai provocar dor, tá? Que seria um problema de saúde chamado de artrose. Então, é necessário que você tenha água nesses ambientes, tá? Para lubrificar, para evitar o desgaste. Então, ação lubrificante especificamente aí, por enquanto, que a gente vai analisar. Bom, então essa imagem, eu poderia questionar para vocês, tá, gente? Depois isso aí eu coloco nas atividades, por isso que vocês vão se respondendo e questionando aí, e aí anotando, tá, gente? Anotar sempre, é importante que façam isso. Estou representando aqui um copo d'água. Então, qual é a propriedade que está sendo mostrada aí nessa imagem? Qual é a propriedade da água? Polaridade. Certo? Por quê? Porque ela não dissolve outra substância que tem um aspecto diferente. O óleo que está acima, ele fica acima porque é menos denso, já é outra questão. Mas ele não se misturar é porque ele é um composto apolar. Então, assim que eu mostro uma figura como essa, digamos, mostrei a figura numa prova para vocês e questiono para a turma. Identifiquem aí a qual propriedade está se relacionando esse esquema. Propriedade, polaridade. Certo? A água é uma substância polar e não se mistura com outra que também seja polar. Essa imagem, ela representa um becker com um líquidozinho aqui, eu coloquei a imagem verde, tá? E 3 tubos, 3 capilares. Um tubo mais espesso, um mais fino e um fininho. Observe o que acontece com o líquido dentro dele. O nível do líquido no recipiente, quando você tem um tubo, esse líquido sobe. Aqui tem que ter água, tá, gente? O líquido aqui tem que ser água, para ter essa propriedade. O que acontece? Ele fica mais alto. Por quê? Porque a molécula de água tem as pontes de hidrogênio, então isso daí está relacionado de novo com as pontes de hidrogênio. E aí ela vai aderindo nas paredes do recipiente. Como o recipiente é curto, então ela sobe e suporta uma tensão sem se romper. Tá? E aí ela vai ascendendo, ela vai subindo no tubo. Se o tubo for mais fino, o que acontece com esse nível d'água? Sobe mais. Se for mais fino ainda, sobe mais ainda. Então, por isso que nas plantas, o sistema de condução, que é a da seiva bruta, um dos fatores que fazem com que esse líquido suba é a capilaridade. Porque os traqueídeos, olha o nomezinho, gente, traqueíde, é uma traqueia fina. Tá? Então, traqueide é fininho. Então, a água ela vai aderindo na tubulação e subindo. Por que ela adere? Porque tem ponto de hidrogênio. Por que ela consegue subir e puxar a coluna d'água? Por causa das pontes de hidrogênio que consegue suportar uma tensão sem se romper. Certo, gente? Se tiver detergente, aí no meio não vai conseguir fazer porque ela vai quebrar as pontes de hidrogênio e esse líquido não subiria dessa forma. Tá, gente? Isso daqui é só em água no seu aspecto natural. Bom, aqui eu estou mostrando a imagem. Essa imagem, para quem não conhece esse jogador aqui, é o Rafael Nadal. Tá? Eu coloquei porque geralmente quando a gente assiste um jogo dele, ele transpira pra caramba, tá? Goteja, escorre,
o suor. Então aqui parece até uma secreção, gente, mas não é, isso aqui é suor, tá, gente? Suor caindo. Então eu estou representando aqui a transpiração. Então quando você tem um aumento de temperatura, esse aumento de temperatura ele não é suportável quando passa de 37. Então eu preciso baixar. Como é que eu vou baixar? Transpirando. A água sai pelas glândulas sudoríferas, vai para a superfície do corpo, molha o corpo todo. Nesse instante ainda não teve o fator de baixar de controle de temperatura. Esse fator de controle de temperatura, ele só vai ser importante, ou só vai ativar quando essa água vaporizar. Como assim, professor? Eu lembro que eu coloquei um esquema para vocês como esse. As mudanças de estados físicos da água. A água ela passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, também do gasoso para o líquido, para o sólido, ou diretamente entre sólido e líquido, que a gente chama de sublimação e sublimação. O que vai interessar para a gente é essa daqui. Nesse sentido de mudanças, há necessidade de recebimento de calor. Então, se está gelo, eu preciso que a matéria receba calor e passe para o estado líquido, aumentando sua temperatura. Recebe mais calor, agita mais as moléculas e aí ela muda de estado físico também, tá? Elevando sua temperatura. Então, para que a água passe do estado líquido para o gasoso, é necessário que ela receba calor. Então, de onde é que ela vai receber esse calor? Do corpo da gente. Então, transpirei, molhou a superfície de suor. A água vaporiza, rouba meu calor e baixa a minha temperatura. Então, essa imagem daqui é só para relatar a importância da água no controle de temperatura. Baixando. Sai água, retira calor, baixa a temperatura, porque ela precisa receber calor para vaporizar. Nesse caso, para evaporar. Bom, então, a água, ela varia, tá? Ela varia, tem alguns fatores que promovem essa variação. A água varia de acordo com a idade. Idosos, adultos e crianças, a gente diz que faz a seguinte relação. A taxa de água ela é inversamente proporcional à idade. Aumentou a idade, diminuiu o percentual de água. E aí, gente, dá para ver, olhando para as figurinhas. Tá? Vou pegar uma imagem aqui qualquer, de variações de idades. Idosos, crianças e adultos. Tá? Então, a gente vai percebendo gradualmente, como eu já passei por algumas fases da vida. Tá? Então, eu olho para o espelho e vejo logo. Olho minha foto pequenininha, olho minha foto hoje, minha pele já não é mais essa suavidade. Tudo, né? É só para a gente ter uma relação, tá, gente? Não tem uma ligação extrema, mas é só para fazer uma relação. Isso aqui está relacionado com a senescência e envelhecimento celular. Quanto maior a idade, menor a taxa de água. Lembre que é a taxa, tá, gente? Não é a quantidade. Por exemplo, se eu pegasse uma criança dessa aqui, que tem, sei lá, 20, 30 quilos, ela tem cerca de 80% do corpo dela de água. 30 quilos, 24 quilos de água. Um adulto, como esse cara aqui, que deve pesar uns 75 quilos, vou colocar 70 para quanto fica fácil. Ele tem em torno de 70% de água. Então, ele tem 49 quilos de água. Certo? 70% de 70, 49. Então, ele tem mais água do que a criança, mas proporcionalmente a criança tem mais água no corpo. Então, é percentual, não é quantidade. Um idoso, ele vai diminuindo e essa diminuição da taxa de água também está relacionada com outro fator, que eu esqueci de comentar com vocês, que é uma das funções da água. Ela é meio para reação química, meio para metabolismo. Se tem mais água, tem mais atividade metabólica. Se tem menos água, tem menos atividade metabólica. Então, qual é a faixa etária que a gente tem uma capacidade de regeneração de tecido maior? Na fase infantil. Certo? A criança ela tem a possibilidade de ativar um processo de cura maior, certo? De restabelecer a estrutura do tecido, porque o metabolismo dela ainda é muito elevado. Com o passar da idade, esse metabolismo cai, em virtude também ou tem uma relação extrema com essa nossa diminuição do percentual de água natural do corpo. O corpo não consegue mais manter essa proporção. Então, você tem
variação da taxa d'água de acordo com a idade. Idosos, adultos e crianças, quanto menor a idade, maior a taxa, quanto maior a idade, menor a taxa de água. A atividade metabólica também, lembrando que o metabolismo é reação química, então se um órgão precisa trabalhar mais, é necessário que ele tenha um maior percentual de água. Se o órgão precisa trabalhar menos, ele vai ter um menor percentual de água. Então aqui, digamos, questão para vocês aí na prova, tá? Ou uma atividade. Coloca o exemplo dos órgãos, como tem aqui os três. Qual desses três aqui, ossos, músculos ou cérebro, deveria ter uma menor taxa de água? Aquele que tem menor atividade metabólica, que é o osso. A função dele é a sustentação. Tem metabolismo, mas é pequeno. O músculo tem metabolismo, mas não é o tempo inteiro. E o cérebro funciona o tempo inteiro. Até num coma induzido, quando todos os órgãos basicamente pararam a sua atividade, só os órgãos vitais, aqueles que mantêm o corpo em atividade, estão funcionando. O cérebro tem que estar ativo, de alguma forma. Tá? Então, é tanto que quando ele não funciona, é morte cerebral, o indivíduo não tem mais condições de restabelecimento. Então, o cérebro ele tem um percentual altíssimo de água. Tá? O osso ele tem um percentual pequeno, girando em torno de 30%. E varia de acordo com a espécie também. Tá? Espécies como quinidários, que é quinidário, um exemplo aqui, ó, água-viva, medusa. Desculpa, nesse caso aqui uma forma medusóide. Tá? A gente chama de caravela. Então, você tem aqui a medusa, a forma medusóide, o corpo dela é riquíssimo em água, tá, gente? 96 a 98% do corpo dela é de água. O ser humano, a gente faz uma média, 70 a 75%, lembrando que varia de acordo com a idade também, né, no caso da gente. Algumas espécies de plantas têm menos água, as outras espécies de plantas têm mais água. Os cactos, por exemplo, o caule dele armazena água, então ele tem uma proporção maior. Então, varia de acordo com a espécie também. Varia de acordo com a idade, varia de acordo com a espécie. O outro grupo de substâncias são as substâncias sais minerais. Dos sais minerais, a gente tem o seguinte, tem os sais solúveis e insolúveis. A diferença, ionizado, dissociado no corpo, tá? Na forma em água, na forma iônica, mantendo cargas positivas e negativas. E insolúvel, quando ele está nesse aspecto aqui, ele está constituindo estruturas esqueléticas. Fosfato de cálcio, no nosso caso, e carbonato de cálcio, no caso de alguns organismos, como os artrópodes, os crustáceos. A gente classifica também em macromineral, quando eu preciso desse sal em grande quantidade no corpo, e microelemento, quando eu preciso, o oligoelemento, quando eu preciso em pequenas doses diárias. A gente precisa sempre, mas em doses pequenas. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, sódio, cloro e potássio, eles são macrominerais. Precisa de uma dose grande durante o dia. Fosfato, macromineral. Cálcio, macromineral. Ferro, micro. Tá? Não precisa de tanto ferro no corpo para poder estabelecer a estrutura. Magnésio, tá? Iodo, flúor. Então, todos eles, tem mais outros sais, vou colocar só isso para a gente agilizar. Função do sódio, cloro e potássio, regulação hormônica e impulso nervoso. Tá? Depois eu monto um esquema para a gente analisar direitinho como é que ele regula a concentração osmose e a passagem de água. A gente comentou isso aqui na matéria do 8º ano. É a passagem da água da solução mais concentrada para menos concentrada. Então, se tiver muitos sais dentro da célula, entra muita água na célula, ela incha demais e aí pode romper. Se tiver sais demais fora da célula, ela perde água e aí murcha. Se você fizer isso numa salada, acontece algo semelhante. Pegou uma salada, botou sal, a salada vai murchar. Tá? Porque o sal concentrou no ambiente externo, a água perde, a planta perde água e aí fica murcha. Então, a função deles no corpo do indivíduo com metabolismo ativo é manter quantidade desses íons fora e dentro para que no final nem entre tanta água, nem saia tanta água. Ou seja, fique em equilíbrio. Equilíbrio osmótico e regulação osmótica. O impulso nervoso, tem uma figurinha depois que eu mostro para vocês, é um impulso elétrico. Tá? Tanto que você dá um choquezinho no músculo, a musculatura contrai. Então, quando você quer fazer isso, você manda um impulso nervoso e aí consegue fazer a contração muscular, tá, gente? Essa contração muscular, eu mandei uma informação nervosa, que é uma informação elétrica. O fosfato
Formação dos ossos, que eu comentei, fosfato de cálcio. Molécula energética produzida pelo corpo, ATP. DNA, RNA, todos eles têm fosfato na sua composição. Cálcio, também formação dos ossos, coagulação sanguínea e contração muscular. Todos eles a gente vai ter como comentar depois, então fica só a função. Lembrando que toda vez que tiver relação com os ossos, a carência desses minerais provoca distúrbios na formação óssea. Tá? Uma osteoporose, um raquitismo. Tá? Dependendo o raquitismo está relacionado com a falta da vitamina D, mas é a incapacidade de absorção de cálcio. Tá, gente? Então, como a gente tem cálcio armazenado no corpo, e tem outras funções como coagulação e contração, se não tem cálcio no sangue, eu perco no meu osso. Eu preciso estar sempre repondo, senão meu osso fica frágil. O ferro ele tem a função de formar hemoglobina e citocromos. Tá? A hemoglobina que chama mais atenção, né? Porque é aquela substância presente nas hemácias para transporte de oxigênio. O magnésio ele tem função no corpo humano também, mas principalmente na formação da clorofila. Ele participa da formação da vitamina B12, tá? Mas a presença aqui na formação da hemoglobina. O iodo, que é o funcionamento da tireoide, quando não tem iodo, a tireoide ela tem uma atividade excessiva e cresce. Ela faz o bócio endêmico ou a papeira, o hipotireoidismo provocando a papeira. E o flúor, que a gente usa para tratar, manter a estrutura dentária. Então, esses aqui são exemplos de sais, tá? Que eu pedi para que vocês fizessem uma pequena análise, uma pequena pesquisa, depois eu coloco algumas questões. Aqui é a representação do impulso nervoso, tá vendo? Sódio, tá? Mudando a direção, entrando na célula, saindo da célula. Então, essa mudança do posicionamento de íons muda a polaridade elétrica da membrana. Tá vendo? Do lado de fora positivo, aqui é um sinalzinho de mais. Não sei se vai ficar bom na imagem de vocês aí. E aqui, negativo. Então, a parte externa positiva, negativa. Aqui ele está neutro, não está com impulso. Tá? Assim, quando a bomba de sódio ela é inativada, muda a polaridade da membrana. E essa mudança é o potencial de ação, ou como a gente chama, impulso elétrico. Então, sódio, cloro e potássio estão relacionados com isso. O cloro para definir a carga negativa, o sódio para definir a carga positiva da membrana plasmática. Então, quando o impulso nervoso vai passando, digamos, chega lá no músculo, mandei a informação do cérebro, tá? Do meu lado direito. Mandei aqui, chegou no músculo, contraiu. Tá? Assim que eu faço essa contração, eu estou mandando impulso elétrico o tempo inteiro para que ele mantenha esse aspecto celular. Certo? Então, daí para frente, substâncias orgânicas, mas aí fica para outra aula, fica para outro tempo. Agradeço a vocês a paciência. Depois eu passo uma atividade para finalizar essa etapa. Essa atividade eu passo pelo grupo, tá? Eu passo para vocês através do WhatsApp. Tá? Não vou mandar por e-mail, por vídeo não, coloco ela ou em fotografia ou a folha em Word, tá? Mando o Word para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão estar em casa, então vão ter tempo para fazer, porque fiquem em casa quanto puder, para que a gente acelere ainda mais essa regeneração desse problema social. Tá, gente? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom estudo. Aproveitem bem a família, o contato com a família que vocês têm. E usem aquilo que a gente está passando, tá? A gente está montando, preparando esse material, especificamente para essa situação. Então, saúde a todos e até o nosso próximo encontro. Tá, gente? Valeu. Tchau, até a próxima.